Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O nosso culto hoje está sendo oferecido pelos nossos irmãos Bené e Tomires, em ação de graças pelos 40 anos de união deles, de casamento. Que o Senhor os abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Aí a gente, parafraseando um pouco a palavra, completaram o tempo de deserto, vão começar a entrar na terra prometida. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu vou ler um texto que está no livro dos Salmos, capítulo 18, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, rendemos graças a Ti, Senhor, em primeiro lugar, pela vida dos irmãos Bené e Tomires. Que o Senhor continue sustentando esses amados irmãos nessa jornada de crescimento e amadurecimento espiritual, que é a vida de casados. Que o Senhor esteja abraçando esses irmãos queridos de modo especial, especialmente nesse novo tempo que começa agora. E te pedimos também, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações através da mensagem da palavra de hoje, e que nenhum de nós saia daqui sem ser profundamente ministrado pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a mensagem de hoje é uma chamada para que avaliemos a nossa própria jornada com o Senhor nesta terra. Fomos chamados para ser adoradores. E a grande pergunta retórica que não quer calar é: temos sido? Que o Senhor, Ele desperte em nós o desejo de adorar ao Senhor. Eu não estou falando de se trancar num quarto e cantar 10 hinos de uma vez e perder a voz. Eu estou falando de glorificar ao Senhor com a própria vida. No agir, no sentir, no pensar, no trabalhar, no relacionar-se em todos os níveis. O Senhor espera de nós uma mudança profunda enquanto servos de Deus. Este salmo é atribuído a Davi, o rei salmista, homem de muitos combates. O salmo inteiro é uma grande declaração de amor, fé e confiança na ação divina, sobretudo em tempos de grandes e angustiosas batalhas enfrentadas pelo salmista. Embora não enfrentemos exércitos visíveis, nem tenhamos muralhas literais para saltar, as nossas lutas não têm sido menores do que aquelas enfrentadas pelos servos de Deus do passado. Percebemos que os agentes infernais, com seus exércitos invisíveis, mas reais, estão por toda parte, sempre à espreita para nos atingir e nocautear, tanto física quanto emocionalmente. Quantos servos de Deus enfermos de alma? Tenho conversado com muitos desses servos e servas de Deus, com suas almas destroçadas, sobretudo pela ação complexa dos temperamentos. A mente humana tem sido o campo de batalha preferido do adversário. Contudo, a despeito de todas as circunstâncias à nossa volta,
fomos chamados a ser um aleluia da cabeça aos pés. E eu repito, não estou falando de cantar. Um dia uma irmãzinha chegou aqui, praticamente sem voz, e tentando falar comigo por acenos, e escrevendo no papel aquilo que ela queria dizer. E eu perguntei o que foi que aconteceu. Ela disse: o meu pastor me passou uma tarefa. Eu disse: que tarefa foi essa? Para você perder a voz? Ela disse: a tarefa era cantar 40 hinos. Parar num canto, orar e cantar 40 hinos. Aí eu fiquei rouca. Eu disse: bem feito. Quem mandou dar ouvidos à doidice? Hoje tem sido comum a proliferação de farsantes travestidos de adoradores, até mesmo dentre os jovens, o que tem sido trágico sob todos os aspectos. Nesses dias a mídia tem bombardeado com vídeos e vídeos de um garoto metido a pastor, que tem enrolado multidões inteiras com as suas falsas mensagens e até uma pseudo-linguagem do Espírito, como se ele estivesse falando línguas estranhas. Ele mistura inglês com outras línguas e o povo a dizer aleluia. Eu disse: nunca vi um povo tão fácil de ser enganado como muitos no meio do povo de Deus. Prudência. Sempre, sempre, sempre em tudo. Ouviu a palavra aqui, vá para casa. Abra a sua Bíblia. Veja se as coisas são realmente assim como têm sido pregadas neste lugar ou em qualquer outro. Não se deixe enganar por linguagens pseudo-espirituais. Jesus está às portas. E nunca foi tão necessário que o povo de Deus aprenda a discernir. Só a misericórdia de Jesus. As várias mídias têm mostrado alguns desses iludindo os tolos que formam a grande plateia de seguidores por não saberem discernir a mão direita da mão esquerda. A adoração é a primeira vocação dada ao cristão, e o salmista nos lembra desse chamado ao fazer as declarações dos versículos citados. Em primeiro lugar, ele declara o seu amor pelo Senhor. Em segundo lugar, ele declara que o Senhor é a fonte da sua força. E em terceiro lugar, ele declara que o Senhor é o seu alto refúgio e o seu Salvador. Se não fosse o Senhor que tem estado ao nosso lado, eu falo por mim mesma, eu já não estaria mais aqui. Tem sido dificílimo os últimos tempos, sobretudo depois da partida do meu amado. Tenho compartilhado isso com alguns irmãos, algumas irmãs aqui. Mas se estou de pé, é por pura graça de Deus. Não deixei de fazer a obra de Deus nem um dia. É na minha força? Claro que não. É na força que só o Senhor pode suprir. E eu quero dizer isso a vocês hoje. Quero fazer essa declaração pública diante do Senhor, diante da igreja. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer. O Senhor é Deus de misericórdias. O Senhor é o Deus do impossível. É o Deus que age onde ninguém pode agir. E Ele tem se manifestado ao longo da história das mais diversas maneiras. E a mim, de uma maneira muito, muito especial, Ele tem se manifestado como Deus do impossível. Jamais eu uso a expressão
isso não tem jeito. Tudo tem jeito. Se você recorrer àquele que tudo pode, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. O texto nos leva a algumas reflexões oportunas no dia de hoje. Em primeiro lugar, já reparou que tudo parece concorrer para nos tirar de combate? Por isso nunca foi tão imprescindível permanecermos em oração e constante vigilância. O rei salmista foi um homem de inúmeras batalhas, grandes e intensos combates. Ele era chamado de homem segundo o coração de Deus, dada a sua sensibilidade para ouvir a voz do Senhor e obedecer. Embora entendamos que esse título não signifique impecabilidade, pois os pecados de Davi são notórios, mas se percebe nele uma capacidade de reconhecê-los e se arrepender. E logo aqui, a gente precisa parar um pouco e fazer um autoexame. Somos rápidos no gatilho para enxergar o pecado no outro. Que essa mãozinha, que esse dedinho se volte para nós. O que é que em mim precisa ser consertado? Primeira pergunta que nós precisamos fazer na hora das nossas orações, na hora do nosso recolhimento, na hora da nossa leitura da palavra: Senhor, ministra essa palavra ao meu coração. Fala comigo, Senhor. E muitas vezes os temperamentos, eles têm sido usados como material de trabalho para a ação maligna do adversário nas vidas. Do lado de cada eternidade, nenhum de nós está pronto. Cristão maduro, Deus colhe. E se ainda estamos aqui, ainda há algo a ser trabalhado em nós, para que o Senhor possa trabalhar por meio de nós. Deveríamos imitar Davi nesse quesito, na sua capacidade de reconhecer seus pecados e de se arrepender na presença de Deus. Davi conhecia intimamente o Deus ao qual servia. Ele sabia o valor da humildade e declara: salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Versículos 27 e 28 deste mesmo Salmos. Ninguém jamais ouviu sair dos lábios do salmista palavras de ordem ao Senhor como eu determino, eu exijo. Ele simplesmente adorava e esperava em Deus. E assim viu grandes vitórias da parte do Senhor sobre a sua vida. Eu tenho visto, eu já não vejo mais determinados cultos da igreja eletrônica. Não tenho muita paciência para ver as doidices que são ministradas ali. E sobretudo, especialmente, essa tendência pós-moderna de dar ordens a Deus. Quem somos nós para dar ordens a Deus? Para chegar na presença de Deus e dizer: eu quero, eu exijo, faça isso, faça aquilo. E aí eu me lembro de um pastor amado, que ele dizia: eu acho que a misericórdia do Senhor aumentou. Porque com muito menos no passado, muita gente era fulminada na presença de Deus, por causa das suas arrogâncias na presença do Senhor. Em segundo lugar, Davi entendia a necessidade vital de ser pastoreado pelo Supremo Pastor. Ele se deleitava em Deus. Só nesse relacionamento vivo ele poderia sobreviver à sanha assassina dos seus inimigos, que não eram poucos. Ele conseguiu atravessar todos os campos de batalhas minimamente ferido. As cicatrizes que ficaram foram memoriais das suas superações.
ele sabia em quem cria. E quanto a nós? O Senhor era a sua força, a sua fortaleza e o seu libertador. O Senhor é o rochedo da nossa salvação, o nosso alto refúgio, assim como fora de Davi. Ninguém pode atingir os que estão escondidos em Deus. O salmista ainda declara que o Senhor é o seu escudo e a sua torre alta. Isto significa relacionamento íntimo e contínuo com o nosso amado Senhor e Salvador. Com o Senhor do seu lado, o salmista declara: com teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Versículos 29 e 30 do mesmo Salmos. E em terceiro lugar, acima de qualquer coisa que possamos dizer acerca de Davi, algo salta aos nossos olhos na postura daquele homem de Deus. Ele era essencialmente um adorador que tocava o coração do Pai com suas declarações profundíssimas. Declarações que brotavam de um coração de alguém que crê verdadeiramente. A gente está vivendo um tempo de muitas doidices eclesiásticas, repito. E nunca foi tão imperioso que busquemos da parte de Deus graça e discernimento para compreender determinadas coisas que são ministradas, sobretudo na igreja eletrônica. Que nos deixemos ministrar pelo Espírito de Deus. As palavras de Davi não eram apenas meras exterioridades para impressionar Deus, mas frutos de lábios que confessavam o santo e excelso nome do Senhor. O Senhor continua procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E eu queria repetir mais uma vez, pela 70ª vez, queria dizer a você: busque a presença do Senhor. Escolha um lugarzinho na sua casa onde você possa se isolar, ler a palavra, chorar na presença de Deus, clamar de todo o coração, rasgar-se na presença do Senhor, sem meias palavras. Tem sido difícil demais encontrar esses adoradores. Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Só o espírito recriado do homem é capaz de adorar nesse nível tão profundo. Somos o povo que o Senhor formou para que lhe prestemos louvores. E eu repito, não estou falando de cantar, porque se eu fosse cantar, nem o Senhor ficava, porque a voz é bacana, para não dizer o contrário. E meu marido dizia: minha filha, não cante não. Eu digo: rapaz, você devia me estimular para ver se eu conseguia cantar melhor. Ele disse: mas pregue. Eu digo: tá certo, ore, mas não cante não. Eu fiquei traumatizada. E esse derramar-se na presença de Deus nunca foi tão oportuno. Quantos lares destroçados, quantos filhos arrebatados pelo adversário, quantas coisas têm acontecido porque nós deixamos de adorar, deixamos de buscar o Senhor em espírito e em verdade. E eu repito, somos o povo que o Senhor formou para que lhe prestemos louvores com a vida. Ele não se cansa de declarar a invencibilidade de Deus, o salmista Davi. E ele diz: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus?
Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Versículos 31 a 35. E a tarefa de casa é ler todo o Salmos 18. Leiam, leiam, releiam. Peçam que o Senhor ministre cada frase, cada ideia, cada pensamento do salmista ao seu próprio coração. Faça isso inúmeras vezes, até você se sentir impregnado dessa palavra de vida, dessa palavra que transforma, dessa palavra que liberta. Tenho visto muitos lares destroçados. A igreja começa em você, se estende dentro do lar e segue no meio da família. Isso aqui é um ajuntamento solene que nós chamamos de igreja. Igreja somos nós. Somos os santuários vivos das moradas de Deus. Quando esses santuários se juntam com o mesmo propósito de buscar o Senhor, as bênçãos começam a descer. E o nome do Senhor vai sendo glorificado dia a dia. O que é que essa brevíssima meditação pode trazer como ensino para nós hoje? O que é que podemos aprender aqui? Em primeiro lugar, a Bíblia está cheia de homens e mulheres que, por serem adoradores, receberam o que tanto necessitavam, sem que tivessem de pedir absolutamente nada. Muitas vezes os cativeiros são permitidos porque o povo deixou de adorar à semelhança do Israel do passado em Babilônia. Isso é sério demais. Em segundo lugar, a genuína adoração é o único caminho da verdadeira vitória do fiel. Será que podemos fazer as declarações feitas pelo salmista nos versículos já citados? Deus continua procurando verdadeiros adoradores. Achará? Essa é a grande pergunta retórica do dia de hoje. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que não requer uma resposta, mas nos faz pensar. Davi termina declarando em adoração. Escuta só isso aqui. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi, e os seus descendentes para sempre. Que o Senhor, Ele ministre essa palavra ao seu coração, sobretudo naquilo que eu sou profundamente deficiente para comunicar. Que o Senhor, Ele continue ministrando ao seu coração, à medida que você sai daqui, vai para casa, toma seus afazeres, que você se deixe ministrar pelo Espírito de Deus. Nunca esteve tão próxima a segunda vinda do Cristo. Todos os sinais apontam para aquele dia glorioso. Mas tem faltado preparação da parte do seu povo em toda a terra. E essa preparação
passa por uma postura essencialmente adoradora. E por último, será que não tem faltado em nós essa inclinação para a adoração? Repito a pergunta mais uma vez, e nem quero ouvir a resposta. O Senhor é aquele que sonda mentes e corações. Isso para dar a cada um de nós, conforme as nossas obras. Muitas vezes nós tendemos a acusar o irmão, a irmã, aqueles que estão ao nosso lado. Minha vida não muda por isso, por aquilo, não muda por sua causa. Porque você tem deixado de adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos corações de todos nós. Todos nós estamos necessitados de uma visita do céu. Que nós estejamos nos deixando ministrar pelo Espírito de Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações hoje, em nome de Jesus. Amém. Vou orar pela igreja.